Então vamos lá. Vamos hoje começar a nossa primeira aula de casais vitoriosos. E desde já eu vou passar aqui, vou disponibilizar uma apresentação de PowerPoint, a qual você está conseguindo ver aí a apresentação? Sim, agora. Isso que demora um pouco, né? A lição 1. Vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro, né? Porque nós estamos falando de casais e eu sei eu sei que é batalha travada nesse mistério aqui, né? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, nós estamos dando início a este curso e a gente sabe das dificuldades que existem, mas há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome. Nós sabemos que está começando com uma certa dificuldade, mas tu há de dar vitória, Senhor, para nós. É difícil entender, é difícil começar, porque a gente sabe que as situações se levantam para tentar derrubar, para o povo desistir. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós já declaramos a vitória que é do povo de Deus, são das famílias. Ó Deus, e eu creio que ao final desse curso as pessoas vão entender a sua importância e vão ver quanto é importante, Senhor, não apenas eles aprenderem, mas passar para as demais famílias, para que o Senhor venha abençoar, venha restaurar neste mundo de tantas complicações, Senhor. Nesse mundo tão complicado, a qual a família está sendo deteriorada, Pai. Então eu clamo a tua graça, eu clamo a tua misericórdia, Senhor. Nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui passando algumas instruções, tá bom? O ideal é que sempre esteja em casais, tá bom? Sempre vocês estejam em casais. Outra segunda regra, a gente vai procurar nas próximas aulas, pode ser nessa também, mas já deixando o recado para a próxima aula, para as próximas aulas, a gente sempre interagir, né? Ou a pessoa vai falar de alguma experiência, alguma coisa. Porém, se vocês têm algo para interagir, algo para falar no curso, antes, porém, vocês combinam o que vai ser dito. Porque pode acontecer de vocês quererem falar alguma coisa, a esposa querer falar alguma coisa que possa deixar o marido constrangido. Ou o marido falar alguma coisa que possa constranger a esposa. Então, se vocês têm algo para acrescentar, para dizer referente a alguma experiência, alguma coisa, é muito importante que isso já esteja combinado, para que nenhuma das partes se sintam constrangida com a situação que está se falando. Tá bom? Perfeito. Tá. As aulas elas vão demorar no máximo 40 minutos. Pode passar um pouco mais? Pode, de acordo com a interação do grupo. A questão, porque rola uma resenha, né? Rola algum tipo de opinião, então vai ficar assim, tá? Vai ficar, a gente vai dar um padrão de aula 40 minutos, mas fica aberto para resenhas, perguntas, tudo isso, tá ok? As aulas eu vou procurar sempre gravar. Por exemplo, neste momento eu estou gravando essa aula. E eu vou disponibilizá-la no YouTube. Essa conta, né, de casais que a gente criou, essa conta do Google, ela também tem um canal no YouTube. Então eu vou disponibilizar sempre o vídeo lá, tá ok? E no canal que a gente tem, canal não, nessa pasta que a gente tem no Drive, os arquivos, né, vídeos, materiais que a gente julga importante, eu vou estar disponibilizando lá
para o pessoal ler. Depois você passa aí o login, a senha da conta, para que todos tenham acesso, tá? Eu só vou pedir que isso aí vai ser uma questão de confiança, tá bom? Eu só vou pedir para que não suba nenhum arquivo. Quem vai subir o arquivo será somente eu e o pastor Sidney, para que não fique bagunçado. Mas lá sempre vai ter vídeos ou alguma coisa que seja para ajuda dos irmãos, tá ok? E eu creio que tem muito material ali que talvez eu não fale nem na aula, muito material ali que vai ajudar demais. Ajuda vocês com pregação, aquisição de informação para vocês montarem mensagem, montarem alguns estudos, porque a ideia é que vocês peguem a informação, mas corram atrás de mais coisas para sair aí pelo mundo pregando e falando sobre família, né? Eu na segunda-feira, eu fui chamado para pregar num culto de família em cima da hora. Em cima da hora. Eu estava aqui cortando legumes, né, cebolas, essas coisas assim, para fazer o salgado. O rapaz me ligou desesperado, 7 horas da noite. Pastor, o pregador não vai vir mais, me deixou aqui na mão em cima da hora e só tem como me salvar aqui, vir aqui pregar. Tá, que hora começa o culto? 7h30. Foi começar às 7 horas. E aí eu fui correndo para lá, né? Então a ideia é que pessoas, que vocês sirvam de referência nessa área e ajudem outros irmãos, tá ok? Então, essa é a regra. As demais regras a gente vai falando com o tempo, tá bom? A gente vai falando, tá? Aí vocês vão se apresentar, né? Daqui a pouco a minha esposa vai aparecer, mas que hoje ela tá bem ocupada. Ela chegou bem tarde do trabalho e ela tem que preparar essas bonequinhas para entregar, porque a encomenda aí é um recurso para a família que a gente está tendo. Tá bom? Então peço só desculpa pela ausência dela, mas daqui a pouco ela vai aparecer. Vem cá, Theo. Vem cá. Mostrar pelo menos o Theo aqui. Vem cá. Tá morrendo de sono aqui. Dá tchau. Pastor, Oi. tá na tela do slide aí. Ah, tá na tela do slide? Então, espera aí. Aqui. Tá com cara de brabo aqui, ó. Tá. É que ele chegou agora há pouco da creche, tá cansado demais, cheio de sono. Vai lá, vai. Tá jogando, ele tá jogando aqui. Ele tem 5 anos. Aí ele fica na creche onde a minha esposa trabalha. Então, se ela sai tarde, ele também sai tarde, né? Então, é bem cansativo para ele. É bem cansativo mesmo, tadinho. Né? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o slide. E vamos que vamos. Vocês estão enxergando? Não. Agora sim. É porque tem um certo delay. Bom, a primeira lição do curso é construindo um casamento de alta performance. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe casamento perfeito, tá? Não existe casamento sem problemas. Na verdade, a todo momento, nós estamos naquela luta de acertar as coisas. Nós vivemos sempre uma coisa que os advogados falam muito, né? Eu gosto muito dessa expressão do que o advogado fala. É que na nossa sociedade, a democracia que a gente vive sempre é um sistema de freios e contrapesos. E o casamento também é assim. É um sistema de freios e contrapesos. A gente sempre está precisando frear algumas coisas que está fazendo, contrabalancear algumas outras coisas e tentar acelerar algumas outras coisas que estão paradas. Então, o casamento é um constante ajuste de condutas para a gente tocar a vida. Então, aquilo que você era há 10 anos atrás, não tem como você se apresentar sendo hoje, porque as situações mudaram, então você precisa se adaptar, né? Então, é esse sistema intenso de freios, de contrapesos, de ajuste de conduta, de aprendizado, né? O casamento, ele acomoda muitas coisas, mas em outras coisas ele te
provoca a mudança. E quando você não quer mudar, alguns traumas acontecem para que você mude, né? Então, o casamento, ele é isso. E hoje nós vamos falar sobre essa alta performance. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é lá no cerne da coisa, é a definição de família. Juridicamente, aqui, pela nossa Constituição, a família está lá no artigo 226, lá no caput, né, capítulo 7, que fala sobre a família. Ele diz assim, o artigo 226, a família, que é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento, ele é civil e gratuito, a sua celebração, né? O casamento religioso, ele tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. É bom frisar isso aqui. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, né? E 5, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, aqui já a nossa Constituição, ela já dá a entender aqui que o que ela reconhece como casamento, o que ela reconhece como uma união matrimonial é a união entre o homem e uma mulher. O que está acontecendo hoje na sociedade nada mais é que alguns juízes, né, que são chamados ala progressistas, têm trabalhado para desvirtuar isso, até pela sua conduta, né, pelo próprio nome que diz, progressista, eles tentam fazer acórdãos, eles tentam fazer gambiarras jurídicas para mudar o conceito de casamento. Mas, na realidade, pela lei, e na realidade nós precisamos ser legalistas, ou seja, as coisas só funcionam com efeito de lei e não por entendimento, mas sim pela lei. A lei reconhece como casamento apenas o homem e sua mulher. Então a gente precisa entender isso. Casamento, o reconhecimento é de homem e mulher. Mas o que acontece hoje, principalmente na Suprema Corte? Eles fazem essas gambiarras jurídicas, né? Muito alinhado a partidos de esquerda, a partidos alinhados à sua ideologia. Eles tentam fazer essas gambiarras jurídicas porque eles sabem que a maioria da sociedade brasileira ela é conservadora. Eles não vão aprovar esse tipo de negócio. Então, eles tentam fazer gatilhos para que mude o entendimento. Mas casamento, efetivamente, o casamento é homem e mulher. Então, a própria lei reconhece isso, que o casamento ele é reconhecido através do homem e da mulher. Isso é muito bom deixar frisado, né? A gente não pode abrir mão 1 milímetro disso. Ah, mas teve uma união estável de fulano, de Beltrano, de não sei o quê. A letra fria da lei não reconhece isso. O que se tem hoje são acórdãos, emendas, gambiarras jurídicas, principalmente da Suprema Corte, alinhadas a esses partidos a qual ela tem simpatia. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, ou seja, a Constituição reconhece homem e mulher. Ponto. E agora o que diz o que a Bíblia diz a respeito de casamento de acordo com a Bíblia? Né? O que a Bíblia diz de casamento a respeito com o conceito de Deus? Né? O conceito de Deus já está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, o que Deus entende como casamento é
Um filho que vai sair da criação do seu pai e da sua mãe, ou seja, resultado de um casamento. O resultado desse casamento vai lhe dar estrutura, vai lhe dar condições, maturidade para que ele saia dessa família e reproduza tudo que ele viu nessa família a qual ele foi criado e ele reproduza na próxima família que ele vai gerar, que ele vai fundar, que ele vai cuidar. Então, é assim que a Bíblia diz que o que você aprendeu na sua família, os conceitos que você aprendeu, os valores que você aprendeu, você vai ter que reproduzir. E a Bíblia fala muito bem, deixará o homem o pai e a sua mãe. Por que a Bíblia fala deixará o homem o pai e a sua mãe? Exatamente por quê? Porque a Bíblia entende que o homem é a figura de autoridade. E segundo, o homem é a figura que precisa ter a maturidade. A maturidade para tomar as atitudes. Por isso que ele vai deixar o seu pai e a sua mãe. E é por isso que eu eternizei aí essas questões do deixar. Né? Como é que é deixar? É deixar de forma geográfica. Ou seja, o homem ele precisa ter uma responsabilidade para que ele tenha uma residência própria. Ou seja, o ideal é você evitar de morar com os pais, evitar de fazer puxadinhos. Poxa, pastor, mas não dá porque a situação não permitiu. Ok, isso é uma exceção. Mas o conceito de Deus é que você se afaste para que você desenvolva a maturidade e crie seus próprios vínculos com sua esposa, geograficamente. Porque é muito comum, quando nós estamos muito próximo de mãe, muito próximo de sogra, muito próximo de parente, porque muita intimidade gera muita liberdade e as pessoas acabam se intrometendo no casamento. E aí acabam tirando, e acabam de tirar, né? Acabam forçando retirar do lar, retirar desse lar que está começando a capacidade de amadurecer. Né? Porque vai todo mundo se meter. É aquela coisa que o Cláudio Duarte fala, né? Tá lá a sogra se metendo lá com a família. Ah, porque isso não sei o quê. Aí o marido fala, eu não falei com a senhora, minha sogra. Mas aí o cunhado tá próximo, não fala assim com a minha mãe. Aí você vai e fala com o seu cunhado, e você tá pensando o quê? Aí fala a sua esposa, não fala assim com o meu irmão. Ou seja, um negócio que era para a família nuclear, que acabou de ser criada a resolver, acabou passando para os parentes. Porque o conceito de família, na verdade, família é a mulher, o marido e sua prole. O resto são parentes, são familiares. Isso que de fato é família. Está compreendida essa primeira parte? Sim, perfeitamente. Estamos ouvindo bem. Beleza. E também outra forma de deixar é a forma emocional. Né? O que acontece hoje? Olha como é que Deus é perfeito quando fala deixar o seu pai e a sua mãe. Porque isso também mexe muito na área emocional. E eu conheço algumas pessoas de filhos, principalmente homens, que são extremamente dependentes da mãe. Que tudo que vai fazer tem que ligar para a mãe, é muita mãe manjado. Ou seja, quando ele corta esse vínculo emocional, eu não estou falando um vínculo de amor, não. Eu estou falando um vínculo emocional de dependência. Muitos problemas a qual a mãe ou o pai ficam se metendo, esses problemas são cortados. E quando ele tenta resolver os seus problemas sozinho, ele começa a desenvolver a maturidade. E aí aqueles problemas que acontecem no casamento, ela não está dando comida para o meu filhinho, será que meu filhinho está sendo bem tratado? Será que é assim? Será que é assado? Esse tipo de problema emocional, ele é quebrado. Eu tive um amigo, né, ele teve um casamento muito bonito, né? A festa do casamento foi muito lindo. Mas depois de um tempo, né, os problemas acontecem, os problemas aparecem, porque você só descobre certos defeitos na esposa ou no esposo depois que você casa. Né? É ali que você, né, as máscaras de fato caem. E aí ele teve um problema com a esposa dele, né?
Aí o que ele fez? Ele saiu de casa, né? Ah, mãe, hoje eu vou dormir aqui que eu não tô aguentando a fulana, não. Ele foi dormir em casa. A mãe dele falou, ah, meu filho, fica aí, dorme aí e não se estressa. Gente, é a coisa mais bizarra do mundo. Mas a mãe aceitou. Ou seja, ele não tinha cortado o cordão umbilical, esse cordão umbilical emocional. E isso é um problema. Então, na realidade, é preciso sair. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe apegar-se à sua mulher? Ou seja, meu amigo, amadureça. A partir de agora, a responsabilidade é sua. Tá? E economicamente, você tem que ter condições, é responsabilidade do homem ter condições de sustentar a família. A maior responsabilidade é do homem. O homem ele não pode viver encostado. Porque a mulher, geralmente a mulher, ela não tem problema nenhum com o homem desempregado. Ela tem problema com o homem preguiçoso e acomodado. Esse é o problema. Então, você vê que aqui a cobrança é sempre no homem. Por que a Bíblia vai sempre cobrar do homem nesse sentido? Porque o homem é a autoridade do lar. Ou seja, você vai largar o seu pai e sua mãe, vai apegar-se-á, ou seja, você vai cuidar, ela é sua agora, tá? Você vai cuidar dela e ambos serão uma só carne. Ou seja, o que é ser uma só carne? É uma unidade. São pessoas diferentes que se uniram com um propósito determinado. Com um propósito determinado. Esse é o entendimento que a Bíblia tem. Existe o entendimento da lei humana e existe o entendimento da lei de Deus, né? Que eu creio que seja muito mais pesada que a lei humana. Até aí está compreendido, querido? Sim, tudo ok. Beleza. Agora eu vou pedir para que se abra a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5. Só pegar aqui, pastor. Tá? Tranquilo, eu aguardo. Efésios, no capítulo 5. No capítulo 5. 22 e 33 aí? Do 22 ao 33. Só um minutinho aqui que eu tô pegando aqui minha Bíblia também. Estamos prontos aqui. Calma aí, tô pegando aqui minha Bíblia. Só um momento. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vencedor para si. Olha só o que diz Efésios 5. A partir do verso 22. Vamos lá. Esse versículo é muitíssimo conhecido, né? Geralmente nos cultos de família ele é muito pregado, mas olha, diz o seguinte: vós mulheres sujeitais vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Veja só, a princípio, quando a gente lê esse versículo, ele aparentemente ele tem um tom de ser um pouco machista, né? Dele ser um tanto quanto machista, porque ele já começa dizendo: vós mulheres sujeitai a vossos maridos. Por que fala vós mulheres sujeitai a vossos maridos? Porque isso está corroborando com o que Deus disse lá em Gênesis no capítulo 22, lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 24, a qual nós lemos,
que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Ou seja, Deus está dando aqui, por uma questão de hierarquia, a autoridade para o homem. A autoridade para o homem. Portanto, se numa questão de hierarquia o homem é a autoridade, ele é o cabeça, cabe à mulher o seguir conjuntamente. Porém, por ele ser o cabeça, a responsabilidade dele é muito mais pesada do que a da mulher. Então, na realidade, quando a gente lê este versículo, o peso maior, a responsabilidade maior e o sofrimento maior, podemos dizer assim, vocês me permitam usar essa expressão, ela cabe ao homem. Porque é o seguinte, não é que a mulher não tenha voz de comando, mas ela é uma ajudadora, ou seja, ela vai estar sujeita, ela vai estar debaixo de uma autoridade, porque Deus sempre trabalha com autoridade e hierarquia. Deus é assim. A igreja ela é hierarquizada, os anjos, né? A milíade de anjos é hierarquizada, né? Ela tem hierarquia, e não podia ser diferente também a família, ela tem hierarquia. Então, na hierarquia da família, o homem é o cabeça e a mulher acompanha isso. Sendo, queridos, que o seguinte, a maior responsabilidade é do marido, tanto é que é responsabilidade dele sair de casa, cortar os laços e manter a família, mas tem uma coisa que é uma responsabilidade muito maior, a qual Deus compara a responsabilidade do homem com a mulher como a relação de Cristo com a igreja. Ou seja, cabe ao marido e não à mulher, cabe ao homem e não à mulher dar a vida por sua família. Assim como Cristo amou a igreja, cuidou dela, sofreu por ela e morreu por ela, é o que a Bíblia manda nós fazermos, nós homens fazermos. Cuidar da nossa família, tiver que lutar por ela, batalhar por ela, sofrer por ela. Porque a igreja do Senhor, ela é dependente de Cristo, ela precisa de Cristo. Então nós podemos, por analogia, entender que nossas esposas, nossa família, eles dependem de nós. E a maior responsabilidade é nossa. Nós, homens, a responsabilidade é nossa. Ou seja, cabe a nós, homens, morrermos por nossa família. A Bíblia não está, ou seja, a Bíblia não está mandando a mulher ter um amor pela família como Cristo teve pela igreja, mas está mandando o homem, ou seja, a maior responsabilidade, o peso de segurar as rédeas da família é nosso. Então, podemos entender que se o filho é rebelde, a culpa primeira é de quem? É da mulher? Não, ela é do homem. Se o filho ele está desobedecendo a mãe, a culpa é da mãe? Não, a culpa é do homem, porque a responsabilidade primeiro vem para ele. Ou seja, tudo parte a partir do homem. Tudo parte com o homem. Foi claro nesse entendimento? Sim, perfeito. Porque, na realidade, ser pai, ser chefe de família é um sacerdócio. Quem a Bíblia constitui como sacerdote do lar? É o homem. Então é a responsabilidade dele, querido. É a responsabilidade dele. Lá em 1 Timóteo, vamos lá. Em 1 Timóteo, minha esposa acabou de sentar aqui. No capítulo 3. Para nós não está aparecendo, pastor, o vídeo de vocês, a fotografia do curso. E agora? Não, ainda está. Tá não? Não. Pera aí. Que daí a Fábio também pode ver a sua esposa aí, só para complementar. Não, é porque eu só tô colocando o... Acho que era por causa do slide, agora sim. Agora sim, eu tô deixando o slide. Eu tô deixando sempre o slide. É por causa do slide. Pera aí, deixa eu botar...
Mas nós estamos acompanhando perfeitamente. O seu áudio, os slides. Essa aqui é a minha esposa, a Jennifer. A paz de Cristo. Entendeu? Boa noite. É a pessoa que eu presto continência. Prazer, Fábio. Essa é a Fábio. Um dia a gente vai visitar. A gente quer conhecer Gramado, um dia a gente vai, né, gente? Ah, com certeza. Aí, tá vendo? Tenho muita vontade de conhecer Gramado, mas aí tem gente que não gosta de frio. Eu não gosto de frio, não. Eu sou do calor. Mas Gramado é serra. Aqui é bem, onde nós moramos é bem no centro, né? Do estado. Mas dá pra ir, sim. É bem bacana. mas eu prefiro praia. Eu gosto é de praia, mano. Ai, ai. Então vamos lá. Vamos para a apresentação novamente. Vamos lá para a apresentação. Nós vamos ler Timóteo, é isso? Timóteo, no capítulo 3. Ok. Olha como é que é importante. Convém ao bispo que seja irrepreensível. Capítulo 3, versículo 2. Não, vamos ler o versículo 1. Olha como é que é importante o ministério sacerdotal. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, né, pastoreado, o bispado, excelente obra deseja. Porém convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Ou seja, a responsabilidade que você quer ter no reino, ela não significa nada se antes você não preencher alguns requisitos. E um dos requisitos aqui para que você seja um bom bispo, para que você seja uma pessoa itinerante e eficiente na obra, é que você seja marido de uma só mulher, ou seja, que você valorize a sua família. Então, o critério para que você seja um bom crente, para que você seja um bom obreiro, não está nas suas habilidades de fazer, de pregar, de você interpretar o texto ou de cantar, mas está no ato de você cuidar bem de sua família primeiramente. Ou seja, a sua aprovação como sacerdote, né? E eu posso estender aqui, não tem problema nenhum, eu posso estender aqui a sua aprovação como obreiro e homem de Deus está ligado diretamente à sua conduta familiar. É por isso que em muitas igrejas, eu creio que a sua também é assim, a pessoa vai ser declarado como obreiro, como diácono, tem que se conversar com a esposa, tem que se conversar com a família, porque é a família que referenda as suas habilidades no reino de Deus. Porque Deus primeiro se preocupa com o ministério familiar, para depois com o ministério da igreja. Porque se você tem uma família quebrada, você vai trazer todos esses problemas para dentro da igreja. E a partir do momento que você é obreiro, você é pastor, você qualquer coisa, você vira vidraça. Então é importante famílias sólidas. É importante ter famílias sólidas. Então, se você deseja o ministério sacerdotal, deseja trabalhar para o Senhor, antes, porém, cuide da sua família. Eu cometi alguns erros no início da minha carreira pastoral, né, que eu estava dirigindo uma igreja, uma das nossas ADVECs aqui, e eu era diácono ainda, né? Então, para chegar a pastor, eu já estava dirigindo uma igreja, mas era diácono. Então, para chegar a pastor, eu me inteirei, né? Fui para dentro da igreja, fui trabalhando, sendo que eu trabalhei tanto, que estava esquecendo a família um pouco.
Aí teve que a patroa aqui me dar um puxão de orelha e falar, vem cá, quando é que você vai dar atendimento pastoral aqui em casa? Porque eu acabava o culto, dava atendimento pastoral, ficava com os jovens, era muito intenso na igreja. E estava esquecendo um pouco do meu garoto e um pouco da minha esposa. E estava acontecendo problemas a qual eu não estava percebendo. Ou seja, por mais eficiente que eu estava sendo na igreja, por mais um pastor legal que eu estava sendo, o povo estava me aprovando, sendo que, na verdade, Deus não estava aprovando, porque existiam duas pessoas aqui carentes de um sacerdote, e o sacerdote estava em falta. Então, é um peso muito grande, Não adianta querer fazer as melhores coisas na igreja se antes você não cuida bem da sua família. Pode subir monte, pode ir para oração, pode cuidar bem do departamento com toda a maestria, sendo que não tem como Deus aprovar se eu deixo a família correr de qualquer maneira. Tá entendendo, varão? Sim, estamos entendendo. Amém. Eu sempre falo, tá entendendo, é para saber se vocês ainda estão logados, tá? Não, claro, não, a gente está em silêncio, porque a gente está absorvendo, especialmente eu, porque está sendo direto para mim, né? Exatamente. Então, o sentido de uma só carne. Quando a gente vai lá para Gênesis 22 e 23, né, diz que ambos serão uma só carne. 22 e 23 não. Gênesis, a minha mulher está me corrigindo aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23, né, que diz que ambos serão uma só carne. No capítulo 2, do versículo 22 e 23, Deus fez assim, olha só. No versículo 21, né, parafraseando aqui, estava lá Adão de boa, lá no capítulo 2, né? Estava lá Adão de boa, no versículo 21. E Deus fez cair um sono nele. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E ele disse, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Irmãos, queridos, eu não tenho respaldo teológico para saber se essa tirada da costela foi algo efetivamente tirado, né? Fisicamente, Deus foi lá e cortou a costela de Adão. Eu não posso dizer. Mas eu consigo entender, né, usando a linguagem metafórica, que Deus tirou a mulher da costela de Adão para sinalizar, isso eu posso te dizer, para sinalizar que a mulher sempre vai estar do lado do homem. Ou seja, por mais que ela tenha uma missão de ser submissa, ou seja, ela tem uma submissão, ou seja, a sua missão é estar ao lado do homem, a sua missão está junto do homem, o fato de tirar da costela já dá a sinalização de que o homem ele não tem o direito de humilhá-la. Porque Deus não a tirou da sua canela, não a tirou dos pés para ela andar por baixo, e Deus também não a tirou da cabeça para ela estar acima. E também não a tirou do seu pescoço, que é uma carne dura, podemos dizer assim, para que não ande em concordância. Deus tirou da costela para que se ande do lado. Ou seja, o próprio Gênesis já quebra todo o conceito de machismo, do homem achar que a mulher é um ser que está abaixo do homem. Se Deus fosse a favor que a mulher estivesse abaixo do homem, meu amigo, Deus não teria tirado da costela, Deus não teria usado da costela para tirar, né, para formar a mulher. Então, ou seja, se uma só carne significa estar do lado, dividir as coisas. E é interessante que Adão fala, né? Ele quando reconhece, né? Ele diz o seguinte:
esta agora será chamada varoa. Varoa, né, que significa isha, né? Porque a definição de varão na língua hebraica é ish. E de varoa é isha, que significa é ele, o homem, sendo ela. Ou seja, que ela é o espelho dele. Que, na verdade, ela é ele. Ambos são uma só carne. Está entendendo? Eu estou sendo claro. Ou seja, a Bíblia está querendo dizer que, na realidade, que a Jennifer é o Bruno e o Bruno é a Jennifer. Né? É essa a definição de ser tirado da costela. Ou seja, ela está do meu lado. Ou seja, para o que der e vier. Uma frase que eu lembro muito clássica, né? Muito marcante foi quando eu ouvi do meu sogro, no dia do meu casamento. Ele tá entrando na igreja com a nega aqui, né? E eu tô lá na frente, só tô olhando, né? Aí ele entrega a nega na minha mão, né? E aí me dá um abraço. Aí ele fala um negócio no meu ouvido. Eu jamais esqueci essa frase. Ele falou, agora é contigo. Ou seja, a responsabilidade dele foi embora. Agora, filho, é carne da minha carne. A responsabilidade é minha. Eu que lute. Né? No jargão popular de hoje em dia. Estamos quase acabando, tá, Varão? Perfeito, perfeito. Agora, o próximo slide fala sobre da construção do lar. Né? Há uma diferença muito grande entre casa e lar. Porque há muitas famílias ricas que moram numa casa, mas elas não moram num lar. Porque a definição de lar é muito diferente. É muito, muito, muito diferente de simplesmente você ter uma casa. O fato de você ter uma casa não significa que você tenha um lar. O fato de que esta casa more uma família não significa que esta casa seja um lar. Então, a definição de lar é algo muito mais profundo. Vamos para o sentido etimológico da palavra lar. Lar vem de lareira. Por que lareira? Os países que tinham muito frio, as casas mais antigas, as cabanas mais antigas, quando estava muito frio na casa, eles tinham a sua lareira. E era exatamente no cômodo onde tinha lareira, é que os membros da família iam para lá, para ficar próximo à lareira, se esquentando, devido ao frio que estava lá fora. E envolto essa lareira, as famílias conversavam, brincavam, trocavam ideias, ou seja, de frente para a lareira, ali era desenvolvido o amor, a lealdade, o respeito, ou seja, havia uma interação da família de frente para aquela lareira. Por quê? Porque se alguém se afastasse e fosse para outro cômodo, ia passar frio. Daí vem o conceito de lar. Daí vem o conceito de lar. Ou seja, para a casa, a família, de fato, ela ser um lar, elas têm que estar de frente para a lareira. E que lareira é essa? Ela é a lareira do amor. É onde se esquentam os corações. Então, se há uma casa, se há uma família e se tem amor, se tem lealdade, se tem respeito, fidelidade, se tem a parceria, se tem o compromisso dos familiares, aí a gente pode chamar de lar. Porque senão só vira um ajuntamento de interesses. Senão o filho só está morando na casa porque não tem dinheiro para morar num lugar melhor. Se vive em pé de guerra a todo momento, então, meu filho, esqueça. Ou seja, a construção do lar, ela precisa de amor. E o melhor combustível para acender essa lareira, para que de fato vire um lar, é ter Deus dentro dessa casa.
é ter Deus dentro dessa casa. E a nossa lareira, qual é a nossa lareira? É a oração. É por isso que alguns costumes passados, né, precisam ser revividos. Os cultos familiares, as orações na casa, sentar para falar um pouco de Bíblia, para falar bem de igreja, né? Porque às vezes as pessoas só se juntam em casa para falar mal de igreja, mas para falar de igreja, para falar de Deus, para ensinar o filho, para pelo menos uma vez ou duas vezes no mês tirar um momento para fazer o culto no lar, porque aí você vai estar acendendo a lareira. Porque desenvolvendo o temor de Deus dentro do lar, você vai estar acendendo a lareira. E eu vou te dizer, rapaz, com certeza, falo isso porque eu trabalhei, até hoje eu trabalho com muito gabinete pastoral, né, por causa de famílias. Muitos problemas serão diminuídos a partir do momento em que as famílias se decidem pelo amor, pelo respeito e pela fidelidade. Resolver coisas, ou seja, se reunir para falar de Deus e conversar sobre várias coisas. Isso, de fato, é um lar. O resto só vira um ajuntamento. Quando o marido chega e vai dormir, não conversa com a esposa, os filhos chegam, vão direto para a internet, ou então vão direto ver televisão, não tem uma interação, não tem uma brincadeira, não tem nada. Isso não é um lar. Isso não é um lar. Isso é um teto a qual as pessoas chegam em casa para dormir e depois vão fazer as suas atividades. Porque lar tem tudo a ver com a lareira. Ou seja, se reunir, conversar, trocar ideias, um ouvir as lamúrias do outro, de vez em quando brigar, discutir e depois voltar para tudo bem de novo, porque era esse o sentido de lareira. Era para isso que servia a lareira. E nós vivemos num momento, varão, né? Nós vivemos numa sociedade a qual a gente desenvolveu muitos equipamentos para a gente se comunicar. Porém, o ser humano tem vivido muito só. Porque, na realidade, o segredo da comunicação, o maior equipamento, né? O maior equipamento de comunicação não são os celulares e nem os equipamentos eletrônicos. O maior equipamento de comunicação é o próprio ser humano. Então, para a construção do lar, necessita isso. Amém. Então, esse é o conceito de lar, tá bom? É uma aula mais teorizada, é uma coisa. As próximas aulas elas serão mais dinâmicas, mas a primeira aula é sempre mais, como direi, mais teórica. Estão me vendo? Sim. Beleza. A primeira aula, ela é sempre... Isso. A primeira aula, ela é sempre mais teórica. Porém, queridos, esse é o conceito. Esse é basicamente o conceito. E a nossa missão é cada dia tentar acertar aquilo que está errado. Não pense você que eu e a Jennifer, a gente é um casal perfeito. Não. A gente tem defeito, a gente tem falha, de vez em quando a gente se estranha. Né? Nós somos casados há 13 anos já, né? Vai fazer 13 anos. Vai fazer 13 anos em março, né? Mas nós começamos a namorar em 2001, né? Começamos a namorar em 2001 e casamos em 2009. Então a gente se conhece há muito tempo. E até hoje a gente se surpreende um com o outro. Porque cada dia é um descobrimento, cada dia é uma coisa que a gente precisa consertar. Algumas coisas que eu penso errado, falo errado, ela vai e me conserta, e certas coisas eu falo para ela, e é assim que a gente precisa aprender, porque esse é o conceito de lar, esse é o conceito de lar, e é isso que a gente precisa passar para as famílias, entender que o seguinte, casamento é homem e a mulher, e a responsabilidade do homem é cuidar da família, o maior peso está com o homem, não tem jeito, Deus chamou um sacerdote do lar, que é o homem. Quando a mulher ela tem que ser a coluna espiritual e a sacerdotisa da casa, meu amigo, ela vai pegar um peso que não é dela. Aí ela vai acabar se estressando. Ela não vai render o que precisa render. Por quê? Porque este lar está disfuncional. E tudo aquilo que é disfuncional até funciona, mas não funciona da maneira correta. Sendo que Deus nos chamou para fazer as coisas de maneira correta. Então, queridos, essa palavra que eu queria deixar para vocês,
nós estamos encerrando aqui a aula. Amém. Agora, eu vou disponibilizar essa aula no YouTube e vou jogar o link lá no curso, lá no grupo do WhatsApp. E a matéria deste curso, né? E a matéria desta aula, melhor dizendo, ela já está lá no Drive, tá bom? Fico à disposição, tá? E eu quero agradecer aí pela disponibilidade de vocês. E eu vou pedir o senhor, pastor, para orar para terminar. E eu quero também deixar um recado para as demais famílias que para continuar esse curso a gente vai precisar quebrar alguns paradigmas, tá? E principalmente quebrar a rotina. É difícil você manter essa regularidade, mas a vitória ela tá no caminhar. É duro, é difícil. Pô, vai dar 11 horas da noite, amanhã a gente tem que acordar cedo para trabalhar, eu sei. Sendo que quando a gente quer buscar alguma coisa em especial, a gente precisa tomar atitudes que fogem da nossa regularidade. Porque a gente quer resultados extraordinários para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a nossa vida familiar, a gente precisa ter atitudes extraordinárias. Porque atitudes comuns só vão gerar resultados comuns. Agora, atitudes extraordinárias vão gerar resultados extraordinários. E esse tipo de atitude, quebrar um pouco o tempo, quebrar a sua rotina e vir aprender um pouco, bate um pouco a cabeça, dá um pouco de sono, sim, dá um pouco de sono, mas você vai estar adquirindo joias preciosas que lá na frente, querido, você vai entender que você vai estar ajudando muita gente. E muita coisa que foi falada aqui hoje, talvez não seja para você neste momento, lá na frente isso vai te ajudar. Tá ok? Então eu falo tanto para você, para o pessoal que não compareceu hoje no curso, mas como vai ficar gravado, eu recomendo, né, para que eles possam ver. Dá uma perturbada lá no pessoal para eles assistirem essa live, tá bom? Faremos isso. Tá. Irmã Fabi, eu te agradeço, que Deus te abençoe, tá bom? Tá, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir, pastor, para o senhor orar aí e depois eu impetro a bênção apostólica. Tá bom. A gente vai pegar o carregador aqui, pastor. A gente foi olhar agora aqui. Tá acabando a bateria, né? Tem pouca bateria. Deixa eu só colocar para não... Eu não sei se vocês têm computador. A gente tem, na próxima a gente vai... É melhor com computador. Isso. Daí a gente tá... Hoje a gente improvisou com o celular mesmo. Vambora, vamos começar. Esperar ficar perfeito nunca vai. Vamos esperar ficar perfeito, não vai. Esperar juntar todo mundo também não vai. Sim. Começa. Aqui na Nadevec a gente está no ano de romper, né? E o pastor Silas fala, romper é você conquistar alguma coisa com força. E certas coisas tem que ir com força mesmo, é romper. Né? Então vamos lá. Verdade. Então pode orar, pastor, estamos aqui na guarda. Certo. Pai, muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por esse tempo de qualidade, esse tempo precioso. No nome de Jesus te agradecemos. Te agradeço, te louvo pela vida do pastor Bruno, pela sua esposa, pela sua família, Senhor. Também, como nós, Senhor, né? Nós temos um dia corrido, com muitas coisas, mas sabemos que te louvamos pela vida deles também, por eles pararem por um tempo para poder ministrar a nós, aos nossos corações. Nós aqui também lembramos os outros irmãos que hoje, os outros casais que não conseguiram se reunir conosco. A vontade nossa, o desejo do nosso coração era que a totalidade de todos os casais, os demais, estivessem reunidos nessa live. Mas aprove o Senhor a fazer o início deste curso com a gente, Senhor. Então, eu quero te pedir que o Senhor os abençoe, mas que também o Senhor os inquiete. Que o Senhor os provoque, desperte para que eles possam estar reunidos conosco nas demais encontros e nos dá graça, Senhor, para que a gente possa perseverar até o fim, Senhor. Nós te peço que tu abençoe eu e a Fábio, o pastor Bruno, sua esposa, as nossas casas e todos os demais, Senhor. No nome poderoso de Jesus. Muito obrigado. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus
A comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todas as famílias aí de Santa Maria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Tenha uma boa noite, um bom descanso aí e bom trabalho amanhã. Muito obrigado. Bom descanso para vocês, tá? Deus abençoe. Paz. Paz. Bye. Paz.